Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo essa gravação, né? Eu cumprimento você com bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, nós estamos aqui vivos, espero todos nós com saúde, né? Que Deus sempre guarde nossas vidas, né? Para que nós possamos ainda viver muito tempo e para que nós possamos assistir, compreender melhor a vontade de Deus através desse canal Verdades Eternas Invencíveis. Nós aqui estamos estudando o que? A palavra de Deus, onde está contido na palavra de Deus verdades eternas e invencíveis. Essas verdades, elas não são minhas, não eu que inventei, não eu que estou inventando, não foi os homens que inventaram, não foi nenhuma força espiritual fora Deus que inventou, que falou, que criou, né? Nós sabemos que, de acordo com o ensinamento da Bíblia Sagrada, que contém a palavra de Deus, nessa palavra de Deus mostra que o Deus eterno, que é o Criador de todas as coisas, Deus é que tem um plano maravilhoso que ninguém pode mudar, ninguém pode destruir, ninguém pode impedir de Deus fazer. Deus vai cumprir todo o seu plano aqui ao longo do tempo que Deus abriu na eternidade, né? Porque nós sabemos que a eternidade é eternidade, quer dizer, ela não tem fim a eternidade. Eternidade significa que nunca começou e nunca vai terminar. A eternidade relacionada a Deus, as coisas criadas por Deus, as coisas que Deus, a obra de Deus, ela começou na eternidade passada, onde Deus estava, e vai até o tempo que Deus determinou, e aí vem a segunda eternidade, vamos dizer, a continuação dessa primeira eternidade. Vamos dizer que a eternidade é um tempo completo, né? Mas Deus abriu um tempo dentro da eternidade, nós chamamos de eternidade passada, antes de Deus criar todas as coisas, e eternidade futura, quando vier, então, a consumação da existência humana aqui na Terra, das coisas criadas por Deus durante esse período aqui, desse tempo. E aí vem a eternidade futura, onde vai existir vida plena e eterna no novo céu e nova terra, né? Que nós aprendemos já falei isso outras vezes para vocês, que o novo céu e a nova terra que Deus diz na palavra, esse novo céu e nova terra, ele é onde Deus habita, né? Para nós ele é novo, né? Porque nós nunca fomos lá, né? Mas para Deus é onde Deus habita, que é o terceiro céu. Depois nós vamos esmiuçar isso em tantos outros estudos nossos da palavra de Deus, né? Então nós damos graças a Deus, e o Deus que nós damos graças a Deus, é importante nós aprendermos isso, né? Porque deuses, diz Paulo, né? Lá em Coríntios 8, né? Existem muitos deuses, não só no céu, mas também na terra. Tá lá na Bíblia. Existem muitos senhores, não só no céu, como também na terra. Ok? Mas existe um que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que existem no universo. E é esse Deus que nós dizemos graças a Deus. Quem é esse Deus? A Bíblia identifica esse Deus, né? Além da obra que Deus realizou, que a Bíblia mostra que Deus é o Criador do universo, né? E o próprio universo criado por Deus, a natureza aqui na Terra, revela a existência de um Criador, né? Que tem uma pessoa que fez, né? E essa pessoa que fez todas essas coisas, a Bíblia diz que ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós damos graças a Deus, nós estamos nos referindo quem? Ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é eternamente bendito. Deus é um Senhor bendito para a eternidade, né? Desde a eternidade passada, presente, o futuro. Deus é uma pessoa que é bendita, né? Que pode ser abençoada e Deus pode abençoar. Então nós damos graças a Deus que nós não estamos nos referindo, graças a Deus, a qualquer Deus. Não. Nós estamos dirigindo a nossa gratidão ao Deus Pai Todo-Poderoso, que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos identificando qual é o Deus que nós estamos agradecendo. Isso é importante, né? Porque dando graças a Deus, tem um monte de gente dando graças a Deus. Mas às vezes o Deus que ele está agradecendo, que ele é grato, não é ainda o Deus verdadeiro. Que o Deus verdadeiro, nós já aprendemos, né? Em outros tópicos aí, né? Que Deus, ele é um ser singular na história do universo, né? Deus, ele é o único ser que possui a imortalidade, né? O Deus Espírito, ensinado por Cristo. Porque o Senhor Jesus, quando veio na Terra, o Senhor Jesus disse
Deus é espírito. Está lá no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 4, versículo 24, depois você pode ler. Não fique só nas minhas palavras, não fique só nas minhas palavras, né? Mas leia também a palavra de Deus, né? Que no Evangelho de João, capítulo 4, se não me engano, versículo 24, você pode conferir, lá diz, o Senhor Jesus disse, Deus é espírito. Então, Deus é uma pessoa espiritual. E esse Deus, depois o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, 16, 17, mais ou menos ali, falando sobre a pessoa de Deus, ele diz que Deus é o único ser, é a única pessoa, ele só possui a imortalidade. Então Deus ele é uma pessoa espiritual, né? E Deus ele é o único ser, a única pessoa que possui o quê? A imortalidade. Então não existe morte para Deus. Não existe início para Deus, nem fim para Deus. Deus é eterno, né? Se nós aprendermos, já comentamos isso em outras lives, né? Que o Deus, criador do universo, ele é eterno, né? Deus não tem antes de Deus, nem tem depois de Deus. Essa pergunta não deveria nunca nem existir. O que havia antes de Deus? O que vai haver depois de Deus? Porque Deus não existe antes de Deus, nem depois de Deus, ele é eterno, né? Okay? Todas as coisas que existem, até mesmo nada, passou a existir depois de Deus, porque enquanto Deus não tinha criado, Deus estava só, né? Diz Paulo, ele habitava só, né? Ele só possuía imortalidade. Então, houve um tempo na eternidade passada, vamos chamar assim, que Deus estava só. E Deus, como ele é uma pessoa, ele é um ser que tem coração, tem mente, tem alma, né? Tem vontade própria. Deus resolveu, no seu coração, na sua boa vontade, criar coisas para que fosse para a sua glória e para também participar da glória de Deus, né? Ok? Temos outras lives falando sobre isso, eu não vou me aprofundar aqui, porque senão nós não entramos mais ou menos no tópico que eu quero ressaltar, que Deus permita que a gente consiga ressaltar aqui durante esse tópico aqui, né? Ok? Para nós irmos cada tópico, cada semana, cada audição, você vai aprendendo mais verdades que são verdades de Deus e são verdades eternas. E quando eu digo verdades eternas, é porque não foi nós que estabelecemos essas verdades, esses ensinamentos de Deus, né? Porque está registrado na palavra de Deus, como, por exemplo, eu disse que Deus é um Deus singular. E por que Deus é um Deus singular? Porque Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. E nós já aprendemos em outros tópicos também, mais ou menos, aí que Deus, o que Deus é? Deus é vida. Deus, ele é vida. Deus é a realidade da vida. Deus é o único ser que vive eternamente. Ele mesmo tem vida em si mesmo. Então Deus não precisa de coisas exteriores para Deus existir. Nós, seres humanos, somos um ser. Eu, por exemplo, eu, Luiz, sou um ser. Mas para mim existir, eu preciso de coisas para me existir. Eu preciso de água, eu preciso de comer comida sólida, né? Eu preciso de comer frutas que tem né, ali, você chupa laranja, por exemplo, você chupa um limão, você bebe um suco de limão, suco de laranja, um suco de abacaxi e outras frutas, você tem vitamina C, que é importante para o organismo, né, para repelir as doenças que são infecciosas no sistema nosso respiratório, por exemplo, né? A vitamina C ela é importante, né? Para nós não ficarmos gripados à toa e nem a gripe nos acometer e ela demorar a ir embora. Você precisa tomar vitamina C. E isso daí Deus já preparou na natureza as frutas que têm vitamina C. Amém? Então, nós precisamos de que Deus sustente a nossa vida aqui na Terra, a vida humana, através da alimentação, né? Mas Deus mesmo, ele não precisa de comer nada, né? Porque Deus, ele mesmo é a vida. Todas as vidas que existem no universo, elas vêm de Deus. Todos os sistemas de vida que existem no universo. Não existe nenhum sistema de vida, nenhuma vida no universo que não tenha sido criada por Deus, que não tenha vindo de Deus. Todos os seres que existem no universo, com exceção de um, é que não foi criado, que nós aprendemos já na outra live aí, nas outras lives, que o único ser que tem no universo que não foi criado por Deus foi Cristo. Cristo é o Filho de Deus porque Cristo nasceu de Deus. Deus deu a luz a Cristo. Deus gerou Cristo. Eu já me ensinei isso em outra live aí, a Bíblia mostra isso claramente, assim como uma mulher, que Deus criou a mulher, e a mulher ela pode gestar um filho, ela pode gerar um filho, dar à luz um filho, né? Por que a mulher pode fazer isso? Porque o Deus que criou ela pode fazer também, né? Tá certo? Então Deus criou a mulher que pode dar à luz um filho, por quê? Porque Deus mesmo ele tem essa capacidade. E a prova que Deus pode gerar um filho
É que Deus diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Depois você pode ler Salmos 2,7, que lá diz Deus falando, tu és meu filho, hoje te gerei. Então Deus gerou um filho. Esse Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, esse Deus imortal, que só ele possui imortalidade, esse Deus que é espírito, ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Salvador da humanidade, Jesus, né? Amém? Depois nós vamos aprender isso, né? Ok? Entre tantas outras lives, né? Eu estou só comentando aqui. Então, e também a Bíblia diz, então Deus, por ele possuir a imortalidade, Deus é um ser singular, é o único ser que possui ele só a imortalidade. Deus é a única pessoa que possui a imortalidade, quer dizer, que existe, vive eternamente, né? Sem princípio de existência, nem fim de existência. Então não existe, quem era o pai de Deus, quem era a mãe de Deus, de onde Deus veio, não existe isso. Essas perguntas aí são de pessoas que não entendem, não leem a Bíblia, não entendem o ensinamento de Deus, né? Eles ficam procurando a origem de Deus. Não, Deus não tem origem, Deus é eterno, vamos aprender isso. Nesse canal nós estamos aqui para nós aprendermos a verdade de Deus. Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade, né? E esse Deus que é imortal, que é espírito, ele gerou um filho, Cristo. Aí Cristo, quando foi gerado por Deus, nós aprendemos já em outras lives que Cristo se tornou o quê? Uma pessoa. Cristo também é uma pessoa do universo. Quem é essa pessoa de Cristo? Ele é o Filho do Deus, Pai Todo-Poderoso, o único ser que possui imortalidade. Então, o único ser fora de Deus, que é uma pessoa, que não foi criado por Deus, é Cristo, né? Porque a Bíblia mostra que Cristo, antes dele ser uma pessoa, eu não vou poder me aprofundar nisso aqui, Cristo, ele era a sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus e ele era a palavra de Deus, virtudes de Deus que estava dentro do Pai, né? Como diz lá no Evangelho de João, né? No princípio era o verbo, né? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra, né? Deus, e a palavra se tornou um Deus, né? Então, Cristo, ele é Deus, ele foi gerado Deus, como uma pessoa também. Então, o Cristo é um Deus verdadeiro. Por quê? Porque o Pai dele é Deus verdadeiro. O Pai de Jesus Cristo, o Pai do Senhor Jesus, é o único Deus que ele só possui a imortalidade. E esse Deus que ele só possui a imortalidade, ele deu à luz um filho, ele gerou um filho. Deus deu à luz um filho. Cristo veio de dentro de Deus. Antes de Jesus ser uma pessoa, ele já existia como Deus, né? Porque ele era a sabedoria de Deus, ele era a palavra de Deus, e ele era o verbo, né, que é a palavra, ele era a sabedoria e ele era o poder de Deus. Então, todas as coisas que Deus criou no universo foi por meio de Cristo. Né? Ok? Então, Cristo é agora sim, Cristo depois de gerado por Deus, agora é quem ele é? Ele é o Filho de Deus. Né? Ele é uma pessoa singular, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é uma pessoa singular no universo, porque ele é o único ser que existe. Jesus é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa, como você está ouvindo também não é uma pessoa. Você é uma pessoa, eu também sou uma pessoa. Agora, Jesus Cristo, ele é a única pessoa no universo que é filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a singularidade de Cristo, por exemplo, que Jesus Cristo, ele é o único ser no universo que Deus chamou de filho mesmo, Pai, porque ele foi gerado de Deus. Então, o nome Pai, o nome verdadeiro de Deus é Pai, né? É Pai o nome que nós vamos chamar Deus na eternidade, todo mundo chama Deus de Pai. Por quê? Porque Deus é o Pai dos espíritos. Não existe espírito nesse mundo que não foi criado por Deus. Todo espírito criado por Deus, Deus é Pai, né? Pela criação, né? E Cristo é o único ser que não foi criado por Deus. Ele foi gerado por Deus, então ele é filho legítimo. Cristo, como já aprendemos na outra live aí, Cristo tem um genoma de... Vamos usar essa palavra moderna aí da medicina, da ciência genética aí, né? Que é o genoma, né? Que identifica as espécies na Terra, né? E também tem o DNA, né? Que também é outra siglas, né? De uma palavra mais profunda aí, comprida, né? E que também designa a característica das raças, dos animais, das coisas que existem na Terra, né? Então, o homem tem o DNA, eu tenho o DNA, ok, do meu pai. Meu pai tem o DNA do pai dele, e o pai dele tem o DNA do avô dele, e o avô dele do bisavô, e o bisavô. E se nós voltarmos à nossa ascendência, nós vamos chegar em Adão, né? Então todos nós seres humanos, temos o DNA de Adão, né? Somos todos seres humanos criados por Deus, não importando a sua cor, não importando a sua raça, a sua religião, a sua cidadania, não importando a sua capacidade
de quantidade de inteligência, que é o QI, né, que é a quantidade de inteligência, se você é uma pessoa super inteligente, se você é uma pessoa de inteligência média, uma pessoa de baixa inteligência, ou se você é uma pessoa douta ou indouto, se você é uma pessoa baixinha, de 1,50 m, ou se você tem 1,90 m, se você é uma pessoa gorda, ou se você é uma pessoa magra, se você é uma pessoa bonita, se você é uma pessoa feia, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa da raça negra, ou da raça branca, ou da raça amarela, ou da raça vermelha, não interessa. Todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Já aprendemos isso no nosso canal, eu não quero demorar aqui, né? Mas nós vemos que Deus criou Cristo, Deus gerou Cristo, né? Deus gerou Cristo, então Cristo também é um ser singular na história da humanidade. Ele também é Deus, o pai dele é Deus, ele também é Deus. Né? Eu sou um ser humano, porque eu sou um ser humano. Meu pai era um ser humano, né? Meu pai era um homem, né? Minha mãe era uma mulher, então eu nasci deles, né? Nasci do meu pai, da minha mãe, e a natureza que eles tinham era humana, eu também tenho uma natureza humana, né? Cristo também, ele é Deus também, porque o pai dele é Deus, quando ele nasceu de Deus, ele trouxe junto com ele a natureza de Deus, né? Os predicados de Deus, né? Da imortalidade, de ser um ser verdadeiro, um ser justo, um ser bom, um ser misericordioso, um ser de justiça, um ser de misericórdia, de amor. Jesus mostrou isso, inclusive que ele era Deus, quando ele veio na Terra, né? Jesus viveu na Terra praticando o que? O amor, a justiça, a bondade. Por quê? Porque é característica da natureza de Deus que ele tinha nele, né? Amém? Muito bem. Agora, outro item que faz Deus ser uma pessoa singular no universo, que a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí. Seja Deus verdadeiro, né? E todo homem mentiroso. Então a Bíblia mostra que Deus não mente, né? Deus é o único ser que não mente e Deus não precisa de mentir. Se tem uma pessoa no universo que não precisa de mentir, é Deus, né? Deus não precisa de mentir. Então, em Deus não há mentira, né? Então, isso faz de Deus também uma pessoa singular, porque diz a Bíblia: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Então, nós não podemos acreditar no homem 100% assim, né? Sem que muitas pessoas hoje, porque tem muitas religiões no mundo, porque as pessoas creem nos líderes religiosos que eles têm como seus guias espirituais, e às vezes a pessoa despreza o ensinamento de Deus e fica com a palavra desses líderes, né? E com isso ele se cerca de pessoas que acham que aquele homem é um homem de Deus, ou que aquele homem é o próprio Deus, né? E com isso as pessoas são enganadas. Mas na realidade, você, por exemplo, não deve confiar em mim. Né? Você deve confiar em mim se você vê que eu estou ensinando que é verdade. Né? Aí você pode acreditar no ensinamento que eu estou dando, que está parado pela verdade de Deus. Né? Mas você não pode confiar em mim e não conferir se o que eu estou ensinando é verdade ou mentira. Não, para isso que existe a Bíblia. Né? Deus permitiu que existisse a Bíblia no mundo, né? Onde narra, a narrativa da Bíblia mostra o quê? Um livro que fala do amor desse Deus, do plano desse Deus, de como, porque Deus criou as coisas, porque nós existimos, porque nós estamos aqui, para onde nós vamos, tá? Então tem uma linha dorsal na Bíblia também que ninguém pode mexer, né? A Bíblia pode ser alterada, está na Bíblia, claro, né? Vamos aprender isso em outras lives, né? Que a Bíblia diz: qualquer que acrescentar alguma coisa às palavras desse livro, então é possível ser acrescentado coisas na Bíblia. E tem coisas na Bíblia que foi acrescentado pelos nomes, pelas religiões, tem. Mas tem uma parte na Bíblia que é chamada, vamos chamar assim, de linha dorsal, né? Que mostra Deus criando todas as coisas e Deus cuidando da sua criação lá no início, e mostra esse Deus no final também cuidando dessa criação e conduzindo essa criação para o destino que Deus deseja para nós, que é que vivamos e sejamos felizes, né? É o propósito de Deus para a humanidade, é que o homem seja feliz na eternidade futura. Deus não criou o homem para o homem sofrer, morrer, coitado. Essa questão aí nós vamos aprender depois ao longo das lives, que é a escolha do homem, né? Porque nós já aprendemos em outra live que Deus criou o homem com vontade própria, né? Deus poderia ter criado o homem sem vontade própria. Deus poderia ter feito isso. Criado o homem como se cria, por exemplo, um robô, né? Como se cria, por exemplo, um avião. O homem cria um avião, uma máquina super inteligente, né? Tem sua placa mãe lá, né? De software do avião lá, é um negócio fantástico, né? Que você programa ele lá para ele sair daqui e ir lá para Buenos Aires, capital da Argentina. Ele sai daqui 10 horas da noite, no escuro, e lá em cima no espaço, não tem nada para ele se basear, né? Ele poderia ir para outro destino, né? Mas não, ele sai daqui, incrível que pareça, daí 1 hora e pouco ele está lá em Buenos Aires, né? Tá certo? Porque
É uma máquina inteligente, né, que é programada pelo homem, o destino dela, e ela cumpre aquele destino. Mas o avião, apesar de ser toda essa máquina inteligente, mas ele não tem vontade própria, né? Se você programou ele aqui para ir para a Argentina, lá para Buenos Aires, sai de São Paulo para Buenos Aires. Ele programou, jogou no memória dele lá, no chip dele lá, para o destino é Buenos Aires. Aí o piloto programou tudo, a torre de controle autorizou levantar o voo, o destino, a outra torre lá já está sabendo que sair no avião daqui agora, daqui 1h20 ele está lá, por exemplo, no aeroporto de Buenos Aires, então já se preparam tudo para chegar desse avião, e esse avião sai daqui e ele vai lá para Buenos Aires. Né? Ele não tem vontade para dizer assim, não, eu não vou para Buenos Aires. Não, no meio da viagem ele disse, não, Buenos Aires não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para Costa Rica, outro país aí da América Central. Ele não pode fazer isso, né? Agora, Deus criou o homem, podemos dizer que Deus destinou o homem para a vida eterna. Essa é a realidade. Todos nós fomos destinados para a vida eterna. Só que Deus deu ao homem vontade própria. Né? Tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer viver com Deus. Tem pessoas que não querem saber de justiça, de amor, de misericórdia, né? Eles querem viver a sua presente e o resto que se dane, né? Como tem esse ditado que diz, né? Mas, na realidade, Deus destinou o homem para a vida eterna. E Deus vai levar esse homem para dentro da vida eterna. Vai ter, na eternidade futura, vai ter a humanidade que Deus criou, que Deus predestinou, e que essa humanidade que Deus criou, ela escolheu também a vida eterna. Vai ter um grupo de pessoas dentro dessa humanidade criada por Deus, que vai escolher o bem, a justiça, o amor, a misericórdia, a bondade, né, a retidão, né, a pureza, né? E essa humanidade aí que escolheu por vontade própria, seguiu né, Deus, né, na sua obra significativa e impressionante no mundo, né? E vai ter outra parte da humanidade que, infelizmente, né, por má escolha deles, preferiram não seguir o bem, a justiça, o amor, a misericórdia, preferiram sim viver em prol de si mesmo, do seus próprios ego, né, e preferiu abandonar a justiça, seguir o mal, criar o mal, fazer o mal, e essas pessoas vão ser realmente separadas de Deus na eternidade, né, vão morrer eternamente. Mas nós sabemos que Deus não quer, né? Deus não quer que o homem se separe de Deus, né? Então, aí tem essa demora aqui, nesse tempo que Deus abriu a eternidade, para Deus concluir a sua obra, né? E levar o maior número de pessoas possíveis para a vida eterna, com Cristo, né? Na eternidade futura. Mas nós temos que entender, assim, que nós ensinamos aqui verdades que estão na Bíblia, né? Que estão na palavra de Deus, né? Que está na Bíblia Sagrada, né? Registrada, né? Como eu já disse também em outras ocasiões aí, que a Bíblia Sagrada, ela toda não é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que contém a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, a justiça de Deus revelada, né? Mas também é um livro histórico, que conta a história do povo de Israel, do povo judeu, que conta a história dos nossos primeiros seres que viveram na Terra, a história de Adão, a história dos filhos de Adão, né, que conta a história do povo antediluviano, né, que conta a história do povo logo pós-diluviano. Depois Deus fez uma escolha do povo de Israel para ser um povo especial na Terra, então tem a história de Israel na Bíblia, né, dos personagens da história de Israel. Aí nós temos também um livro histórico da humanidade, toda a humanidade, todas as nações, como é que ela foi, encheu a terra, toda aquela história, né? E depois nós temos também a história da igreja, dos primeiros cristãos que viveram na terra, né? E tem a história dos apóstolos, da vida deles, né? E tem a história de Cristo, do tempo que Cristo viveu na Terra aqui, né? Tem a história. Então tem um livro, né? A Bíblia é um livro também histórico, né? E dentro desse livro histórico existe a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Nós temos que aprender isso, né? Muita gente não sabe diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é ensinamento para toda a humanidade é uma coisa. O que é ensinamento para a nação de Israel é outra coisa. E o que é ensinamento para a igreja também é outra coisa. Então tem gente que não entendendo essa dinâmica de Deus, eles empurram coisas que Deus ensinou para Israel, deu mandamentos para Israel como nação, eles querem que as outras nações do mundo também obedeçam. Está errado. Que não foi dado para as outras nações. Certo? Tem ensinamentos de Deus que é para Israel e que também é para todo mundo, eu concordo. Tem ensinamentos de Deus que é para Israel e é para todo mundo. Mas tem ensinamentos de Deus que é para Israel que é só para a nação de Israel mesmo cumprir, não é para os outros cumprir. Como também tem ensinamentos de Deus através de Cristo, que é para a igreja, que é para o povo de Deus, que é chamado de igreja de Deus na terra, tem mandamentos que é exclusivo para eles, não é para a humanidade também. E tem coisas que também é da igreja, que é ensinamento de Deus para a igreja, que também é para todo mundo. Ok? Então nós temos que aprender isso. Esse canal aqui veio, Deus está permitindo ele existir,
para nós que queremos conhecer a verdade, né? Tem pessoas que não querem conhecer. Ah, não, eu não quero, isso perde muito tempo, eu não quero perder meu tempo com isso. É direito dele, Deus deu o livre-arbítrio, né? Mas se você, usando o seu livre-arbítrio, você falar, não, eu queria conhecer melhor realmente as coisas de Deus, eu queria, entendeu? Então, vamos ficar no canal aqui para a gente aprender, ok? Ó, então nós falamos muito da Bíblia, e a Bíblia, será que a Bíblia é um livro verdadeiro? Será que Deus de fato existe? Né? Esse irmão está falando de Deus, mas Deus não existe. Tem pessoa que fala, Deus não existe, Deus foi a religião que inventou, Deus não existe. Isso daí é uma forma de ganhar dinheiro. Eles criaram Deus na mente das pessoas, que Deus existe, e que se você for bonzinho, você for uma pessoa justa, você vai viver para sempre. Mas se você não for uma pessoa boazinha, uma pessoa justa, você vai para o lago de fogo. Ah, lago de fogo não existe, isso é mentira, isso é uma invenção. Né? Então eles, com isso, muita gente que poderia fazer a vontade de Deus, às vezes não faz, né? Porque ele aprendeu de que uma pessoa ensinou para ele que Deus não existe, que os mandamentos de Deus não é verdade, que a Bíblia é um livro que só tem mentira, coisa e tal. Papai, então a pessoa fala, eu vou fazer o que eu quero e o resto que se dane, né? Mas só que isso é um engano, né? Porque a palavra de Deus que está na Bíblia, ela é verdadeira. Ela se cumpre ao longo do tempo, no seu tempo certo e ao longo do tempo, e vai se cumprir na eternidade futura. Então vamos ficar com a palavra de Deus, né? Então esse Deus que é o Criador do universo, esse Deus que é o único ser que possui imortalidade, esse Deus que gerou um filho, é o Deus que nós a ele devemos ser gratos, né? Devemos agradecer por todas as coisas que nós temos, né? Mesmo que sejam poucas, né? Às vezes você não tem o que você quer. Né? Às vezes nessa vida humana nós não temos o que nós gostaríamos de ter. Mas Deus às vezes nos dá o necessário que nós precisamos de ter para poder viver na Terra. Né? E pelo necessário nós devemos dar graças a Deus, né? Porque tudo é preparado por Deus para o homem poder viver na Terra, tá certo? Senão não existiria, né? As coisas, se Deus não houvesse criado, né? E se Deus fosse um Deus irresponsável, Deus podia criar e largar aí, né? Não, Deus não largou. Deus cuida da humanidade até hoje, e se existe injustiça na Terra, não vem de Deus. A injustiça é obra humana, que em vez de se apegar à justiça que vem de Deus, prefere praticar injustiça que não vem de Deus, e aí por isso muitos sofrem, todo esse sofrimento que tem na Terra, né? Ok? Mas vamos aprender então, ó, que coisas que Deus falou, nós precisamos aprender, entender que é verdade. Então, uma das verdades que nós temos na Bíblia mostrando-se que Deus ele tem assinatura. Quando Deus fala uma coisa e essa coisa vai se cumprir, e é Deus que falou, essas coisas vão se cumprir mesmo, né? E o cumprimento é a assinatura de Deus, é dizer que então foi Deus que falou aquela verdade, né? Porque o homem muitas vezes fala coisas que não se cumprem, né? É verdade? O homem fala coisas que não se cumprem. Às vezes você fala de uma maneira irresponsável, você fala sem entendimento, você fala sem base, né? Você fala uma coisa que você mesmo não pode cumprir, que você não cumpre. Mas nós sabemos pela Bíblia que tudo que Deus fala e que vem da boca de Deus é verdade. Não importa se você crê ou você deixa de crer. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Entendeu? Vai se cumprir. Então, por exemplo, em Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então nós vemos que a Bíblia narra que Deus criou Adão, né, do pó da terra, o corpo dele, e Deus também colocou o espírito e a alma dentro do corpo de Adão, né, e Adão se tornou o quê? Uma alma vivente na terra, quando Deus soprou o fôlego de vida. E dentro dessa alma vivente tem espírito e tem alma que veio da criação de Deus espiritual. E é esse espírito e essa alma que é eterno, que nós já aprendemos que as coisas da Terra são finitas, né? As coisas da Terra não são eternas, porque a própria Terra não é eterna, vamos aprender isso nesse tópico aqui. Mas o nosso espírito e a nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu, ele veio de Deus, né? Ele veio da criação espiritual de Deus. E o espírito não morre no sentido de deixar de existir. O espírito humano vai existir para sempre. Ou seja, vai viver para sempre. Certo? Ou você vai viver com vida, com abundância, ou você vai viver numa vida de vergonha, de desprezo. Mas você vai existir para sempre. Espírito não morre, né? Já aprendemos em outras lives, depois você pode ouvir isso, coisa e tal, certo? Mas Deus criou o homem então com vontade própria, nós podemos escolher se nós queremos viver com Deus ou separado de Deus. Aprendemos em outra live aí, depois você assista, por gentileza. Mas aqui, ó, em Gênesis 3,19, quando Adão, usando a sua vontade própria, ele deixou de comer da árvore da vida e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido ele de comer, Deus disse para Adão, Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento, mais ou menos essas palavras, Deus falou, no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre, né?
E nós vemos que Adão, usando do seu livre-arbítrio, né, da sua vontade própria, da sua livre escolha, né, houve uma interferência de um espírito na época lá, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, né, que hoje é o inimigo de Deus, que é chamado de diabo, Satanás. Ele era um anjo criado por Deus, que se rebelou contra Deus no tempo passado aí, né, e ele veio e interferiu na vida que havia entre Adão e Eva e Deus, e conseguiu enganar Eva, né, e Adão pecou diante de Deus. E quando Adão pecou, diz na Bíblia que Deus tirou Adão do Éden, né, que era na terra, um jardim, era uma chácara, né, que Adão vivia. Né? Adão andava por toda a terra foi feita para Adão. Né? Mas Adão tinha um lugar aprazível para ele descansar, sei lá, viver de uma maneira, né, mais real ali, dentro das delícias do Éden. Né? E Deus tirou Adão do Éden, onde ele tinha comunhão com Deus lá, toda aquela história, né? E Deus colocou ele na terra, né? Colocou Adão na terra, Adão e Eva, né? Tirou eles do Éden, né? E colocou eles na terra. E diz na Bíblia que Adão viveu 930 anos na terra. Então a vida de Adão foi contada a partir de quando Deus colocou ele na terra. Esse tempo que Adão viveu no Éden lá, antes dele pecar, esse tempo não foi contado na Bíblia, não está revelado na Bíblia. Quanto tempo foi se Adão viveu 1 milhão de anos lá com Deus, 100 mil anos, né? 10 mil anos? A Bíblia não diz quanto tempo Adão viveu em estado de inocência com Deus no Éden, né? E depois com Eva, né? Porque primeiro Deus criou Adão, aí Adão ficou com Deus, aí depois disso, de passado algum tempo, né? Aí que Deus percebeu que Adão se sentiu só, né? Porque ele viu todas as coisas criadas por Deus e não achou ninguém igual a ele, cara. E isso daí já derruba esse ensinamento falso que existe no mundo, dizendo que o ser humano não é criação de Adão, de Deus em Adão e Eva, que o homem vem de evolução de outras criaturas que viveram na Terra há milhões de anos atrás, que eram seres parecidos com o homem, e que o homem foi miscigenando, misturando esses seres homo sapiens, misturou com neandertais, misturou com hominídeos, e aí chegou ao ponto de que o homem moderno hoje, que eles chamam de homem moderno, nós somos a evolução desses seres primitivos que viveram há milhões de anos atrás. Esse ensinamento não é de Deus. Nós, nesse canal, não cremos nesse ensinamento, porque esse ensinamento vai contra a verdade de Deus na Bíblia Sagrada, que está revelado na Bíblia que Deus criou o homem, e o primeiro homem criado por Deus é Adão. E a segunda, o ser humano criado por Deus, foi Eva. E Eva foi feita do corpo de Adão, o corpo de Eva, e o espírito e a alma de Eva veio do espírito e da alma de Adão. E aí a Eva foi o segundo ser humano que Deus colocou na terra. E Deus fez Eva para Adão, por quê? Porque não existia outra mulher igual a Adão, outro ser humano igual a Adão. Existiam seres parecidos com Adão, como a gente vê na imaginação humana, da ciência, os estudos da antropologia, coisa e tal. Ele chega à conclusão de que esse osso aqui é um crânio parecido com o crânio do homem, né? Então, pois, olha, muito parecido, deve ser um ascendente do homem, um ancestral do homem, né? Essa perna aqui, ele tinha perna, o pé dele era grande, mas aí com o tempo era... Bom, moral da história é que eles não entendem que Deus, quando criou as coisas, Deus chegou no quarto dia, Deus disse, né? Parece que no quarto dia Deus falou: produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E aí apareceu seres de todas as formas de vida na terra. Deus aí não tinha criado o homem, mas já tinha seres que eram parecidos com o homem que Deus ia criar no futuro. Agora, Deus não revelou tudo na Bíblia, né? Porque Deus fosse tudo que Deus fez, Deus fosse revelar na Bíblia, e fosse revelar para o homem, então o homem ia fazer o que na terra? Né? Não. Deus criou o homem, capacitou o homem com capacidade de inteligência, né? E deixou o homem estudar as coisas do mundo. Então, para ocupar o tempo do homem na Terra. Né? Então, nesse mundo tem pessoa que ocupa a sua vida estudando medicina. Né? Tem gente que ocupa a sua vida estudando aeronáutica, né? Como voar, como chegar em outros planetas. Ele gasta a vida dele toda fazendo aquilo ali. Tem outras pessoas que gastam a sua vida estudando psiquiatria, né? Para entender a mente humana, como é que funciona a alma, a mente humana. Então, ele gasta a vida dele, fica interte com aquilo ali, né? Tem outras pessoas que trabalham a vida toda entretida com marcenaria, né? Aquilo que ele... Então essas coisas é para ocupar o tempo do homem aqui na Terra, né? Mas nesse tempo que nós estamos aqui na Terra, nós não podemos desprezar o conhecimento de Deus, devemos conhecer a vontade de Deus para nós vivermos consonante à vontade de Deus e nós possamos estar com Deus na eternidade futura, né? Viver com Deus para sempre, né? Essa é a vontade de Deus, né? Então, nós vemos aqui que para nós entendermos que a palavra de Deus é verdadeira e não depende de você crer ou deixar de crer. Aquilo que Deus determinou vai se cumprir na sua vida. Se você sendo crente ou incrédulo, sendo rico ou pobre, sendo religioso ou sem religião. Não.
não muda o que dá a sentença de Deus. Então Deus, quando tirou Adão da terra, Deus falou para Adão, ó, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós vemos aqui então que é a morte física. A morte física foi instituída por Deus quando Adão pecou diante de Deus. Antes de Adão pecar, não tinha morte física. Adão não ia morrer. Se Adão estivesse vivo até hoje, sem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão estava vivo até hoje, né? Porque ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado. Né? Então, pecados que a morte veio pelo pecado, né? Como Adão não tinha pecado, ele era inocente, ele ia viver para sempre, né? E se ele comesse da árvore da vida, então aí pronto, não viveríamos eternamente, né? Mas não teria mais esse problema de morrer, nem fisicamente, nem espiritualmente. Mas Adão, ele desobedeceu a Deus, né? Usando a sua vontade própria, pecou, e pelo pecado veio a morte, diz a Bíblia. Tanto a morte espiritual, como Deus também instituiu a morte física, né? A morte física foi instituída por Deus. Tem outras lives falando isso aí, depois você pode assistir. Eu não posso me demorar muito aqui por causa do tempo, né? Porque senão ficar lá fica muito grande. Eu tenho que ser um pouco apressado para nós poder abranger os pontos aqui desse tópico, né? Então, nós vamos ver nesse tópico aqui que Deus tem assinatura. E a assinatura de Deus é o cumprimento. Ó. Porquanto és pó. Gênesis 3,19. Depois você pode ler. Porquanto és pó. E em pó te tornarás. Morte física. Assinatura de Deus. Nós vemos que Deus falou isso para Adão. E 930 anos depois, Adão morreu fisicamente, né? Deixou esse mundo aqui que nós vivemos. E os descendentes de Adão, que somos nós hoje, os que já viveram antes de nós, e os que vão viver ainda ao tópico até Deus concluir sua obra, todos nós temos debaixo dessa sentença de Deus, ó, porquanto tu és pó. Então não importa se você crê, se você não crê, se você dá risada de Deus, se você zomba da Bíblia, se você zomba de Deus, se você zomba da igreja, se você zomba dos crentes, se você não zomba, se você obedece a Deus, se você não obedece, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa culta, se você é uma pessoa inculta, se você é uma pessoa que tem diversos cursos de PhD nas melhores faculdades do mundo, você estudou a história da humanidade, a filosofia, você é um filósofo, você fica filosofando aí na internet, no nosso canal de televisão, e fica contando esse monte de coisa aí, não muda nada. Você está debaixo dessa sentença de Deus aqui, ó. Porquanto tu és pó, em pó você vai se tornar. Todo mundo morre. Todos os seres humanos morrem. Né? Todos os seres humanos morrem. Não importa quem você seja. Não importa quem você seja. Rico ou pobre, feio ou bonito, poderoso ou sem poder. Bonzinho ou mau. Você é uma pessoa boa, mas você está debaixo da sentença de Deus. Você é uma pessoa má. Você também está debaixo da sentença de Deus. Você vai morrer. E nós vemos que até hoje, de acordo com a história da humanidade, desde Adão até hoje, todos que já viveram antes de nós, pessoas muito maravilhosas na Bíblia, homens de Deus, né, que viveram no seu tempo, fizeram a vontade de Deus, foram instrumentos de Deus, mas todos eles morreram, né? E as pessoas que foram de Deus, que também foram contra Deus, contra o povo de Deus, contra as verdades da Bíblia, impérios poderosos, reis, governadores, generais, todos eles morrem, né? Todos morrem, porque é uma sentença de Deus, né? Então esse Deus que sentenciou aqui, ó, que todos nós vamos morrer, esse Deus sentenciou e tem uma assinatura de Deus. Qual é a assinatura de Deus? É que todo mundo morre, né? Porque se tivesse gente aqui na Terra com 2.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos, aí nós poderíamos até dizer, tá vendo? A maioria morre aí, mas olha, tem uns caras aqui na minha rua, na minha cidade, tem cara aqui que tem 2.500 anos e até hoje não morreu. Aí você poderia dizer que era mentira, né? Não. Mesmo as pessoas que não creem em Deus e zombam da palavra de Deus, mas e a idade que eles têm? A idade que eles têm é 70, 50, 60, 40, 80, 70 anos. Essa idade aí, porque todo mundo vai morrer. Não tem nenhum falando mal de Deus com 5.500 anos de idade. Tem? Não tem. Porque tem uma sentença. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque ela se cumpre ao longo do tempo, né? Ela se cumpre, né? Então esse cumprimento de Deus aqui está aqui, ó. Deus disse para Adão. E quando Deus falou isso para Adão, todos nós estávamos em Adão. Nós temos que aprender. Eu já ensinei outro canal aí. Já ensinei outro canal aí. Em outro canal, aliás, em outro tópico. Que nós fomos criados em Adão. Todo ser humano foi criado em Adão. E nós nascemos cada um no seu tempo devido. Ok? Então esses ensinamentos que existem também aí na internet, vindos de muitas religiões, que o ser humano já existia em outras épocas, nós somos reencarnações de outras reencarnações, nós estávamos com os anjos, nós éramos filhos de Deus, estávamos lá no céu, cantando com Deus, tudo isso é imaginação humana.
A realidade é esta. Deus disse para Adão, por quanto tu és pó, em pó te tornarás. Voltará ao pó da terra. E por quê? E nós todos voltamos. Porque todos nós fomos criados de Adão. Adão foi o primeiro ser humano. Então essa sentença que Deus dirigiu a Adão, Deus dirigiu o Adão coletivo, o Adão que ia se multiplicar ao longo desses milhares de anos, né, que chegou até nós hoje. Todos nós estamos debaixo da sentença de Deus. Então tem mandamentos de Deus na Bíblia que é para toda a humanidade. Como, por exemplo, esse, ó, por quanto tu és pó, em pó você vai se tornar. Então nós vemos nesse mundo que existem líderes políticos, líderes militares no mundo, né, em muitas nações, né, cada nação tem seus exércitos, sua constituição, suas leis nacionais de cada país e coisa e tal. E nós sabemos que existem países no mundo que as pessoas que lideram essas nações são pessoas que não creem em Deus, não creem em Cristo, não quer, proíbe a Bíblia, proíbe falar em Deus. Deus para eles não existe, Deus é mentira, Deus é coisa da religião, coisa e tal, e eles perseguem quem crê, e eles são contra, e eles mandam matar se for possível, mas todos eles morrem. Se tivesse algum incrédulo, uma pessoa que não crê em Deus, e ele tivesse 7.800 anos, ele podia dizer, não, eu vou ficar com esse cara aqui, porque ele já tem quase 10 mil anos. Não, mas todo mundo não morreu. Por quê? Porque todos nós, antes de sermos criados, estávamos em Adão. Então esse mandamento de Deus aqui, essa sentença de Deus aqui, ela se cumpre ao longo da história da humanidade. Ó. Todos nós morremos. E em Gênesis 6,3, porém os seus dias serão 120 anos. Deus, em Gênesis 6,3, Deus limitou a vida humana. Porque antes do dilúvio, nós vemos na história bíblica, que você que conhece a Bíblia, eu estou imaginando que você que está ouvindo, eu estou imaginando que você que está ouvindo é uma pessoa que conhece a Bíblia. Né? Você é um cristão, no caso do Brasil, a maioria do povo é chamado cristão, né? Então a audiência minha aqui, ela é formada principalmente por pessoas que creem em Cristo, creem em Deus, né? Tem a Bíblia em casa, não é verdade? E tem pessoas também, uma minoria ainda, que não creem em Deus, não creem em Cristo, acho que é mentira, não é verdade, isso é coisa de pobre, isso é coisa... não é verdade? Tem, né? Pessoas que são chamados de ateus, né? São seres humanos igual a nós, né? Criaturas de Deus, mas que por ter vontade própria eles escolheram não crer em Deus. Temos que respeitar, né? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas é contra as potestades do espírito que opera no mundo, né? Na mente das pessoas, no coração das pessoas. Então a nossa luta não é para destruir as pessoas, mas para salvar as pessoas. Nossa intercessão diante de Deus é em favor de todos os homens, né? Tanto dos crentes como também dos incrédulos. Nós oramos por todas as pessoas para que eles também sejam iluminados e venham a crer e também seguir os mandamentos de Deus para a nossa felicidade deles também. Nós amamos eles, né? Ok? Eu estou só ressaltando aqui que é uma verdade. Tem pessoas que não creem em Deus, né? Não creem que Deus existe. Não creem que existe a Bíblia, que a Bíblia é mentira, é uma coisa inventada pelas religiões, que os mandamentos de Deus foram feitos pelos grupos que viveram há milhares de anos atrás, né? Que escreveram os mandamentos de Deus, né? Tem raças que viveram, né? Por exemplo, os sumérios, né? Viveram há milhares de anos atrás, né? 4.000 anos, sei lá. Então, um grupo de pessoas, uma nação, né? Que era muito inteligente para a sua época, e eles imaginam que eles codificaram, escreveram lá os mandamentos de Deus, e aí todo mundo depois disseram que esse Deus que mandou, na realidade não é, o homem que inventou. Mas não é verdade. Sabe por que não é verdade isso aí? Você pode ficar tranquilo que não é. Porque lá na Bíblia diz assim, ó, Deus diz lá em Gênesis, depois que Deus tirou o homem do dilúvio, e quando Deus estava tirando eles do dilúvio, né, Noé e sua família, Deus disse para Noé, né, limitarei a vida do homem 120 anos, né? Porque antes os homens viviam, nós temos narrativa na Bíblia que tem pessoas que viveram. Adão viveu 930 anos, por exemplo, né? Mas teve um cidadão que viveu mais tempo que Adão, que foi Matusalém, 969 anos. É considerado o homem que mais viveu na Terra, né? O ser humano que mais viveu na Terra é Matusalém, que é um descendente de Adão, né? Mas teve outros que viveram 700 anos, 350 anos e assim por diante, né? E mesmo Noé, quando Deus falou com Noé, que Deus ia trazer o dilúvio de água sobre a terra e destruir então aquela geração de homens que estavam vendo a terra se desviar do bem para o mal, Noé tinha 500 anos, né? E depois Noé saiu da arca e ainda viveu 350 anos, né? Parece que 600 anos. Sei que Adão, parece que Noé viveu também 950 anos, né? Ainda viveu 350 anos, parece que depois que ele saiu do dilúvio, né?
E depois do dilúvio, teve outras pessoas também na narrativa bíblica que viveram 280 anos, viveu 170 anos, viveu 400 anos, mas é contado nos dedos, né? São pessoas, é exceção, não é a regra, né? A regra é que todo mundo morria em torno de 120 anos, os que viviam mais, né? Que os viviam mais viviam 120 anos, 115, 122, 125, nessa faixa aí, né? E morria, porque Deus determinou 120 anos, né? Ok? Limitou. E nós vemos na história da humanidade, hoje na Terra, quantas pessoas têm mais de 120 anos aí? Pergunta para mim. Hoje na Terra existem bilhões de pessoas vivendo na Terra. Bilhões. Parece que mais de 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra. Quantas pessoas têm mais de 120 anos? Parece que não tem nenhum, né? Registrado, comprovado realmente que a pessoa nasceu e hoje está com 129 anos, comprovado. Não tem, né? Alega-se, tem pessoas que têm 130 anos, 150 anos, mas não é provado, né? Não é uma coisa agora, gente provado, com registro, com coisa real, né? Que vive na Terra, que tem pessoas idosas aí, parece que o máximo aí é 116 anos, talvez alguém com 119 anos, 113 anos, tem, né? Mas com mais de 120 anos, parece que não tem hoje, nesse tempo que nós vemos, não tem ninguém na Terra com mais de 120 anos vivo, com 115, 116, 117, parece que tem, né? Que as pessoas mais velhas do mundo, né? Mas, só para informação nossa, que parece que no Brasil, se não me engano, eu posso estar enganado, mas é importante nós aprendermos isso. No Brasil, que é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, me parece que só existe em torno de 15 pessoas com mais de 110 anos. E em 200 e tantos milhões de brasileiros vivos, né, que estão vivendo na Terra, né, aqui no Brasil, né, parece que só tem, parece que em torno de 15 pessoas, 10 pessoas que têm mais de 110 anos. Quer dizer, é muito pequeno, né? É uma exceção muito grande. Pessoas vivem mais de 110 anos, pouquíssimas pessoas, né? A maioria morre antes, né? Por quê? Porque, e a assinatura de Deus, então mostra o quê? Que essa palavra de Deus na Bíblia é verdadeira. Se fosse inventada pelos homens, se fossem os sumérios que escreveram, se fossem os romanos que escreveram, né, a Bíblia, então poderia ter aí errado, né? Porque, puxa vida, tem gente vivendo 180 anos, 350 anos, 500 anos, 1000 anos, não vamos nem colocar 5.000 anos, né? Para a pessoa comer anos, mas não tem, né? Não tem por quê? Porque quem deu essa data aqui foi Deus, 120 anos. Vou limitar a vida do homem a 120 anos. E hoje já viveram na Terra milhões de pessoas, bilhões de pessoas, reis, governadores, generais, cientistas, homens de uma capacidade fenomenal, vamos chamar assim, faz coisas aí que você nem... Né? Mas mesmo assim, eles quando chegam lá, morrem também. Né? Ok? Então mostra que essa palavra aqui é a palavra de Deus, do Criador do Universo. É a assinatura de Deus. A assinatura de Deus é o quê? É o cumprimento. Ok? E depois em Salmos 90:10, Deus limitou ainda mais a vida humana. Deus disse que a vida do homem ali, através de Moisés, Deus falou, né? Moisés falou, e Moisés era um homem de Deus. Nós temos que considerar a palavra de Moisés, que Moisés era um homem de Deus, né? E Moisés disse, ó, a vida do homem é 70, 80 anos, alguns passam um pouco mais aí, vive essa faixa de idade aí já com 70, 75, 80 anos, 90 anos, talvez vá até os 120, mas fadiga e canseira, né? Porque você fica velho, já começa a doer aqui, doer lá, a audição diminui, as vistas ficam fracas, você já não pode comer de tudo, você já não pode se locomover, correr, isso, aquilo, né? A vida fica limitada. Então, a vida do homem foi limitada mais ainda, né? 70, 80 anos. E nós vemos pela realidade, qual que é? É que a maioria das pessoas no mundo morre nessa faixa etária aí, né? Entre 60 e 80 anos. A maioria das pessoas morre nessa faixa etária. É difícil você chegar nos 60. E mais difícil você chegar nos 70. Me parece que metade das pessoas que chegam nos 60 anos, a metade não chega, dessas pessoas que chegam aos 60 anos, a metade delas não vai chegar aos 70. Vão morrer com 61, 62, 63, 64, até chegar aos 70. E essa metade que chega aos 70, vamos dizer que a metade não chega aos 80, né? Vai 81, 82, 83, vai mais. Então, cumprindo o quê? A assinatura de Deus aqui, ó. O cumprimento é a assinatura de Deus, tem assinatura. A assinatura de Deus é o cumprimento. Aquilo que Deus fala é verdade. Então, se Deus diz, por exemplo, né, que se Deus diz que no final dos tempos Deus vai separar os justos dos injustos, isso daí é certeza, não precisa ter nenhuma dúvida disso. Hoje na Terra que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, e nesse tempo de Adão até hoje, né, e por mais algum tempo que Deus vai permitir, vive na Terra os justos e os injustos. Nessa Terra aqui,
Vive o homem justo e vive o homem injusto. Vive o marido bom com uma mulher ruim. Tem, a esposa dele é uma pessoa ruim, vive junto, né? O marido é bom pra caramba, a mulher dele é ruim. Tem. E também tem o inverso, a mulher boa, a mulher bacana, dedicada, mas o marido dela é ruim, né? Mas eles vivem junto, um bom vive junto com junto, né? Essa é a realidade, né? Existe o policial bom, honesto, que cumpre a sua obrigação de policial, faz tudo direitinho, mas existe também o policial mau também, né? Existe, eles trabalham junto, na mesma corporação, no mesmo batalhão lá, e estão vivendo junto, né? Existe um médico bom, um médico honesto, um médico decente, um médico preocupado com o bem-estar dos seus pacientes, que procura fazer o seu trabalho de medicina dentro da ética, da razão, do direito, né? E existe os médicos que estão lá só para ganhar dinheiro, né? Ele faz daquilo ali uma fábrica de ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com a saúde nem com o bem-estar das pessoas, nem fazer o bem. Ele está ali mesmo só para... E ele vive junto com outro médico, que trabalha no mesmo hospital. Um faz o copo plantão do outro. É verdade ou não é verdade? É. Então, nesse mundo que nós vivemos aqui na Terra, vive junto os justos e os injustos, né? Vive o homem honesto, um homem que respeita o que é dos outros. Existe o homem que também que é desonesto e que não respeita o que é dos outros, né? Por exemplo, ladrão vive junto com a pessoa que não é ladrão, né? Respira o mesmo ar, mora na mesma rua, né? Cada um na sua casa, respira, a chuva vem, cai sobre ele, o sol vem, ilumina os dois, né? Mas a Bíblia diz que um dia, no futuro, Deus vai separar os justos dos injustos. Então, esse Deus que diz que o homem vive, a vida humana foi limitada a 60, 70, 80 anos, se cumpre isso, é uma assinatura de Deus. Ó. Se tivesse na Terra uma pessoa vivendo aí 890 anos, então você poderia até dizer, não, a Bíblia é mentira, porque a Bíblia diz que a vida é 70, 80 anos, mas o meu vizinho tem 890 anos, está lá vivo. Tem. Procura na tua rua. Não uma pessoa com 890 anos. Procura uma pessoa com 190 anos. Na tua rua aí, onde você mora. Procura, vê se você tem. Não tem ninguém com 190 anos. Né? Você vai encontrar as pessoas idosas com 90 anos, às vezes um ou outro com 100 anos, é muito pouco. Numa cidade, pessoas com mais de 100 anos, você conta nos dedos, né? Com 100 anos, 102, 103, mas a maioria das pessoas idosas 70, 80 anos, né? E tanto quando você tem os 80 anos, você tem até privilégios, né? Porque você é uma pessoa que é um ancião, viveu muito, né? Você tem honra, né? Porque viveu tanto tempo, mas poucas pessoas que têm, né? 80 anos, né? Então imagina uma pessoa com 190 anos. Não tem, né? Por que não tem? Porque Deus diz aqui, ó. 70 anos, encurtou 70, 80 anos, no Salmo 90, 10. Leia lá depois, Salmos 90, 10. Está na sua Bíblia aí, na sua casa. Está no seu celular, né? Porque hoje eu já ensinei. Você não precisa mais ter Bíblia de papel. Eu tenho a Bíblia de papel aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a Bíblia de papel, tá aqui, ó. Isso é uma Bíblia de papel. Eu uso ela. Aqui e acolá eu uso ela. Eu não uso direto mais. Por quê? Porque eu tenho a Bíblia no meu celular que está aí gravando. No meu celular eu tenho a Bíblia digital, né? Então, em qualquer lugar que você tiver, você tá só tirar e você abriu a Bíblia digital, você tem a Bíblia, tudo que está ali escrito no papel está escrito na Bíblia digital. Então, hoje em dia, você pode conferir. Então, depois você confere aí, Salmo 90, 10. Marca aí no papel agora, Salmo 90, 10, você vai ver que lá Deus, através de Moisés, disse, a vida do homem é mais ou menos 70, 80 anos, e o que passa disso é fadiga e canseira. E é verdade, né? Então, essas pessoas que falam que Deus não é verdadeiro, que Deus não existe, que a Bíblia não é um livro verdadeiro, que na Bíblia só tem mentira, que na Bíblia não é verdade, que a Bíblia é coisa inventada pelas religiões, que foi religião tal, outra religião que criou e inventou a Bíblia, que foi no concílio tal e tal lá que os caras codificaram a Bíblia. Né? Não, a Bíblia tem uma parte na Bíblia que é uma parte que é uma linha dorsal da Bíblia. Essa parte ninguém pode mexer. Porque o Deus que criou a Bíblia, o Deus que criou a humanidade, ele é o Deus Pai Todo-Poderoso. Tem coisa na Bíblia que o homem não pode mexer, o inimigo de Deus espiritual não pode mexer, porque são sentenças de Deus, isso daí ninguém pode mexer. Agora, tem coisas na Bíblia que é histórico, tem coisas na Bíblia que o homem pode mexer, que está isso na Bíblia, né? Que Jesus, né, Deus falou, né? Qualquer que acrescentar qualquer coisa às palavras desse livro, Deus vai trazer sobre ele as pragas que está registrado nesse livro. E quem tirar, é possível tirar ensinamentos da Bíblia. Então, mas não vai tirar essa linha dorsal da Bíblia, que é uma linha que ninguém pode mexer nela, porque está debaixo da proteção de Deus, e Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso. Isso significa o quê? Que não existe ninguém maior que Deus, nem igual a Deus, que pudesse chegar e dizer, não, Deus disse que é assim, mas eu vou mudar. Não é mais. Deus disse que vai viver só 60, 70 anos, 80 anos, agora não, agora eu inventei um remédio aqui que nós agora vamos viver 1000 anos. Não tem ninguém para fazer isso, cara.
Essas promessas que diz que o homem vai viver, vai voltar a viver eternamente, que o homem não vai morrer aqui na Terra, que está se criando aí uma vacina, um antídoto que você vai tomar e aí você vai viver 250 anos, 300 anos, isso é tudo invenção da mente humana. Por quê? Deus existe. E Deus, o que Deus falou se cumpre. Então, se Deus diz que o homem morre, todos nós morremos. Pronto. Você pode ser o maior filósofo desse mundo. Você pode ser o maior teólogo desse mundo. Quando você fala, todo mundo se admira, todo mundo fica, puxa vida, que sabedoria esse homem tem. Coisa e tal. Mas você é mortal. Você vai morrer. Né? E provavelmente você vai morrer nessa faixa aqui, 60, 70, 80 anos, que é onde a maioria das pessoas morre. Né? Você pega os homens ricos desse mundo, olha, sabe que mistério, né? Como a palavra de Deus é verdadeira. Você pega as pessoas ricas desse mundo, gente milionária, bilionária, né? Tem bilhões e bilhões dos bancos aí, tem de tudo, né? Mansões, tem milhares e até milhões de empregados, vamos dizer assim, né? Mas eles, qual é a idade deles? Vê quanto que eles têm de vida. Os que estão vivendo bem aí, os presidentes da República das Nações. Né? Você presidiu um país que nos Estados Unidos, né? Nós temos agora o presidente americano atual, né? Ele é um homem poderoso, é um homem que quer fazer isso, quer fazer aquilo, está ameaçando, muita gente com medo dele, coisa. Mas quantos anos ele tem? Vê se ele tem 195 anos. Ele não tem. Ele tem lá, se não me engano, está chegando aos 80 anos. Está já na rapa do tacho. Vai morrer, né? Vai morrer porque é sentença de Deus, né? Deus não existe grande diante de Deus. Existe grande diante de nós, né? Grande, mas diante de Deus, Deus é o topo, né? Acima de Deus não existe ninguém, né? Okay? Então a palavra de Deus se cumpre. Então a média de vida humana hoje na Terra é 70, 80 anos, né? E é verdade mesmo. Por que é verdade? Porque existe um Deus que é o Criador da humanidade e de todas as coisas que existem no universo. E depois Deus diz também lá em Gênesis 9, 11, 17, a Terra não será mais destruída com água de dilúvio. Então, lá em Gênesis 9, 11 a 17, depois você pode ler, que lá Deus diz que a terra não vai ser mais destruída com água do dilúvio. Então nós vemos que Deus já destruiu a terra, aquela forma de vidas que existia na terra antes do dilúvio, aquela população de seres humanos e de outros seres animais, de seres parecidos com o homem que vivia na terra, né, dinossauros e outras coisas que existiam na terra que o homem encontra aí, né, essas ossadas subterrâneas dentro da terra, esses seres aí morreram, né? Deus salvou a Noé e sua família, né? A esposa e os 3 filhos, as 3 noras, né? E salvou aqueles animais na arca, que Deus achou interessante salvar, né, na arca, né? E Deus trouxe para depois do dilúvio, né? E a terra, então, e a vida na terra foi destruída, né? Foi terminada, né? A terra ficou coberta de água aí, pronto, ficou tudo. E quando Deus tirou Noé e os seus filhos da arca, diz que Deus abençoou os filhos de Noé, né? Deus falou, sede fecundos, né? Multiplicar e encher a terra. A terra está aí na vossa frente, aí, ó, a terra, aí, o planeta Terra aí para você habitar. E enche de gente aí. Então nós vemos que os filhos de Noé, eles não eram estéreos, né? Deus deu a eles fertilidade, né? Virilidade nos homens, né? E as mulheres deles eram mulheres férteis, né? E elas geraram muitos filhos, né? E aí, ó, o resultado desses aí, nós hoje estamos vivendo na Terra, milhões de pessoas, bilhões de pessoas vivem na Terra, de todas as raças que existem na Terra hoje, todos os povos, todos são descendentes dos 3 filhos de Noé com as suas 3 esposas, né? Todos descendemos, as diferenças que existem na Terra de homem branco, homem negro, homem amarelo, homem vermelho, homem cafuso, homem moreno, homem mulato, o homem de olhos azuis, o homem de olhos preto, castanho, homens. Essa diferença aí foi por causa do quê? O clima nos polos da Terra são diferentes, né? Uns foram habitar no Polo Sul, outros no Polo Norte, outros foram habitar em países, né, remotos, perto das geleiras, lá, como os países da Europa, lá no final ali, né? Dinamarca, Suécia, ali, tá perto do Polo Norte, lá, né? Ali é super frio, gelado. Aquelas descendentes dos filhos de Noé aqui, milhares de anos de trás, migraram para lá, provavelmente eles não eram tão branquinhos como eles eram hoje, como são hoje, né? Porque ao longo de milhares de anos, eles foram ficando brancos, loirinhos, olhos azuis, porque o sol lá é ameno, não tem temperatura de 40, 50 graus, se tem um período curto, né? Mas já os descendentes dos filhos de Noé, que foram habitar na África, eles foram para um continente super quente, né? O ano inteiro, castiga você ali. Quando eles foram lá para a África, eles também não eram negrinhos, né? Como eles são, né? Negros, não eram. Eles eram descendentes dos filhos de Noé ali, já tinham, né? E aí eles foram, mas depois de milhares de anos, com a cultura, alimentação diferente, comida diferente, coisa e tal, e outros motivos que só Deus sabe, né?
Porque tem coisas na Bíblia que Deus não revelou, né? Tem coisas na Bíblia que Deus não revelou. Tanto que lá em Deuteronômio diz, né? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. E as coisas ocultas são para Deus. Tem coisa que Deus não revelou. Como é que surgiu na Terra tanta miscigenação, tantos seres humanos de tão portes diferentes, né? Seres humanos baixinhos. Você tem lá os pigmeus na África. Eles são baixinhos, né? Eles são baixinhos. Uma raça de povo que existe na África lá, que são chamados pigmeus, né? São baixinhos, homens baixinhos, mulheres baixinhas, né? São seres humanos, pô. São descendentes de Adão e Eva, pô. São descendentes dos filhos de Noé, né? E existem outras pessoas que vivem na África, que são negros também, mas moram em outro lugar longe, são altos, né? Tem 1,70 m, 1,80 m, 2 metros de altura. Né? São negros, mas são altos, né? Tem uma estatura alta, né? E já os pigmeus são negros, mas são baixinhos, né? Por que essa? Deus é que sabe, né, irmão? Assim, agora Deus deixou isso daí para o homem estudar, e o homem passa a vida toda, gerações e gerações, estudando para ocupar o tempo do homem na Terra. Se Deus não deixasse na Terra nós sem fazer nada, o que será? Nós ia ficar louco, né? Então Deus deixou para nós ocupar nossa mente, nossa capacidade, estudando essas coisas, né? E até onde Deus permitir. Perfeito? Então, a terra não será mais destruída com água. Aí nós vemos que Deus destruiu a terra com água no dilúvio, milhares de anos atrás, e até hoje a humanidade não mais foi destruída com água. Né? Vem chuva, vem tempestade, vem inundações, vem isso e aquilo, mas a terra não acaba mais a vida. Deus disse, né? Enquanto durar a terra, Deus falou, Gênesis 8, 22, né? Depois você pode ler no Gênesis 9, 11, 17, né? Que a terra não vai ser destruída mais com água, mas também em Gênesis 8, 22 diz, enquanto durar a terra, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. É a assinatura de Deus. Né? Como a terra não mais terminou com água até hoje, né, que existem teorias aí, o mundo vai acabar com água, que vai derreter as geleiras lá nos polos norte, e no Polo Sul aqui, está derretendo gelos, e isso vai chegar um momento que vai cobrir a Terra, vai acabar com tudo, a água, a Terra vai terminar com água, essa é a teoria. Tem até filme, né, que é a Terra sendo destruída com água, mas daí não confere com o ensinamento de Deus. Tem a assinatura de Deus, a Terra não vai ser mais destruída com água. É só você ler lá. E a assinatura de Deus, que é o cumprimento. Até hoje, milhares de anos já se passaram, desde o dilúvio, e até hoje a Terra não mais foi sucumbida debaixo de águas, tá certo? Mas também a Bíblia diz que lá em Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra. Então nós vemos que enquanto durar a terra, então nós aprendemos aqui que a terra também não é eterna, né? Como muitas religiões, muitos ensinamentos do mundo ensinam que a terra acaba o homem. Ah, o homem morre, mas a terra não acaba, a terra é para sempre, quem acaba é o homem, morreu, acabou. Mas a terra não vai acabar nunca, não é verdade. O ensinamento de Deus é enquanto durar a terra. Então essa terra que nós vivemos aqui, essa terra física, criada por Deus, lá no terceiro dia, né? A terra foi criada por Deus, a terra não existe, a terra não é eterna, a terra não existe. Essa terra física que nós conhecemos, ela não existia na eternidade passada. Né? Não existia. Ela foi criada no terceiro dia. Né? E quando a terra foi criada, já existiam as águas. Deus já tinha criado as águas lá no segundo dia. No primeiro dia diz que eis que a terra sem forma e vazia e pairava as águas, né? Sobre a face do abismo. Aí era a água. Então o primeiro elemento que nós conhecemos aqui na terra hoje, que foi criado por Deus, o elemento, é a água, né? E a água, nós sabemos que a água, de acordo com a ciência humana, o estudo, essa capacidade de Deus ver o homem, a água, ela veio da onde? De dois gases, né? Porque acho que H2O, né? Uma parte de hidrogênio é um gás e duas partes de oxigênio, que é outro gás, forma a água, né? As moléculas da água. Então a água, primeiramente, Deus criou, a Bíblia diz lá em Colossenses, que Deus criou as coisas invisíveis, as coisas que nós não podemos ver, né? Nós não podemos ver os gases, né? Nós não podemos ver, por exemplo, a lei da gravidade. Você já viu a lei da gravidade? Não, não tem, ninguém vê, né? Mas existe uma lei, uma força gravitacional que atrai as coisas para dentro, para uma coisa maior, né? Então, tudo que está próximo do planeta Terra, que é físico, é atraído pela Terra. A Terra tem um ímã dentro dela que atrai, né? Atrai o avião não cai, por quê? Porque tem os motores propulsando para ele manter lá naquela altura, né? Mas se o motor lá falhar, o avião vai cair em cima da Terra, né? E também, a Terra, o Sol, é o maior objeto, vamos chamar assim, no sistema solar, né? É o Sol, né? O Sol é milhares ou milhões de vezes maior que a Terra. Então o Sol, ele também poderia puxar a Terra para dentro dele, né? Porque ele tem a lei gravitacional, a força, né, do ímã lá do Sol é maior que o da Terra, né? A Terra perto do Sol é pequena. Por que o Sol não puxa a Terra para dentro dele? Porque Deus criou outros planetas. Júpiter,
criou Saturno, Netuno, Mercúrio, né, Marte, Vênus, né? E esses planetas aí, eles têm função, muito provavelmente, que o Sol está puxando a Terra para dentro dele, né? Onde todo mundo morreria, mas também o Júpiter e outros planetas também está também segurando a Terra, puxando a Terra para cá, para lá, a Terra fica dentro da sua órbita e não se choca com o Sol, né? Isso é poder de Deus, né? Como Deus fez isso? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, né? Tem coisas nessa vida humana que nós não sabemos, nós sabemos que Deus é que criou, e Deus é o Deus do impossível, né? Daquilo que é impossível ao homem, diz na Bíblia, é possível a Deus, né? Então, ó, para nós finalizar o tópico, ó, né, já está passando já 1 hora e 5 minutos. Eu quero ver se eu termino rapidinho aí para não ficar longa o live e você não se cansar de assistir, né? Tem pessoa que vai falar assim, a live é grande, demora, eu não vou assistir. Não, não puder assistir de uma vez, assiste 2 vezes, né? Faça do tópico um seriado. Não tem os filmes que é longo? Aí o que eles fazem? Eles fazem o quê? Como você não vai assistir um filme de 10 horas, né? Eles fazem o quê? Fazem um seriado de 10 capítulos de 50 minutos, 55 minutos, coisa e tal. Então, o filme, no final de todo, para você entender toda a história, você tem que assistir uma série, né? Que vai durar 50 minutos cada capítulo. E no final de 10 capítulos, você assistiu lá, vai 5, 6 horas de filme, que você teria que assistir de uma vez, você assistiu. Então, o tópico também, ele às vezes tem 1 hora e meia, 1 hora e 20, 1 hora e 15, 1 hora e 40. Então, se você não puder assistir tudo uma vez, assiste em capítulos, né? Para com 20 minutos, depois no outro dia você continua, mais 20, já 40, depois no outro dia você continua, mais 20, já dá 1 hora e 20, 1 hora e 10, aí em 3 vezes, por exemplo, você consegue assistir o top tranquilo. Mas o bom mesmo é você assistir todo, né? Ter paciência, né? Vamos valorizar a nossa vida eterna. A salvação que Deus quer dar para nós depende de nós valorizarmos. Porque Deus não vai levar ninguém obrigado para a vida eterna. Pensa comigo, Deus não vai levar o homem obrigado para dentro da vida eterna. Não. Na vida eterna vai estar as pessoas que nesta vida prezaram, quiseram a vida eterna, quiseram a salvação da sua alma, quiseram estar com Deus, quiseram viver com Deus. E para isso praticaram as obras de Deus na terra, fizeram bem, né? As pessoas do bem vão viver eternamente com Deus, né? Então, mas Deus não obriga, né? É que nem casar. Eu já disse que as coisas da terra é semelhante às coisas espirituais. É que nem, por exemplo, você gostaria de casar com uma moça que não gosta de você, que não quer viver com você, por mais que ela seja bonita, por mais que ela seja uma... Mas se ela não gosta de você, não é legal, né? Não é legal. Você dá tudo para ela, faz tudo por ela, mas ela não é apaixonada por você. Então é melhor não casar, né? Porque se vai casar vai ter problema. Perfeito? Então Deus também, Deus não quer levar o homem obrigado para a vida eterna, para chegar lá a pessoa diz, se eu soubesse não tinha vindo para cá. Né? Não tem casamento assim que a pessoa casa, se eu soubesse que meu marido era assim, eu não tinha casado com ele. Né? Ou vice-versa, né? Porque a pessoa às vezes quando casou relevou o problema. Mas Deus é sábio, a Bíblia diz que Deus é sábio. Deus sabe quem realmente preza a verdade, a justiça, a vida eterna, pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelo nosso coração. Deus conhece, sabe quem é verdadeiro e quem é mentiroso, quem está enganando e quem não está enganado, porque na Bíblia diz, não tenhais uma fé fingida. Tem pessoa que finge que ama você, mas é um fingimento, né? Na hora de vamos ver, a pessoa vai mostrar o seu verdadeiro caráter, ele não ama você, ele tinha te enganado, né? Mas Deus também, Deus sabe disso, né? Então Deus vai levar para a vida eterna aquelas pessoas que vão ser aprovadas durante esse viver aqui na Terra. Então vamos ficar com a verdade, né? Não vamos confiar nos homens que, Deus não existe salvação, não existe vida eterna, esse negócio aí não é assim não. Deus criou Adão, e Adão foi criado com 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo humano veio do pó da terra, o corpo humano pode acabar, porque a terra, enquanto durar a terra não é eterna. Então o nosso corpo veio da terra, a matéria-prima do nosso corpo humano é a terra. Como a terra ela não é eterna, porque está aqui escrito em Gênesis 8:22, enquanto durar a terra. Então o corpo humano ele pode ser desfeito, ele pode acabar, esse corpo carnal que nós temos aqui na terra. Né? Agora, o nosso homem espiritual, alma e espírito, veio da criação espiritual de Deus. E o espírito não morre, né? Não tem fim para o espírito, você não pode ser terminado mais. Então você vai ter. Então na eternidade futura existem 2 destinos distintos. Vida eterna e vida com abundância, diz Jesus, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, vida com riqueza, porque nessa vida humana nós sabemos que existe vida, né? Mas a vida boa na Terra quando é? Quando você tem saúde, você tem tudo bem, você tem
alimentação, você tem vestuário, você tem roupa, você tem casa para morar, né? Você tem um carro, vamos no mundo de hoje moderno, né? Você tem carro, você tem casa para morar, tem seu apartamento, você tem trabalho, você tem renda, você tem como sobreviver dignamente, né? Não tem, depende dos outros, você tem capacidade de suprir as suas necessidades, você tem suprimento, você vai no mercado, tem tudo que você precisa, você vai na feira, tem tudo que você precisa, né? Você vai pro seu guarda-roupa, tem roupa, né? Isso é, vamos por vida com abundância na Terra, né? Porque tem pessoas que vivem nessa Terra aqui, mas ele não tem, ele vive, tá vivo, mas coitadinho, ele dorme na rua, né? Ele dorme, né? Ele come agora, mas não sabe se vai comer de noite, se vai comer amanhã cedo, né? Ele não tem, então essa insegurança na Terra existe, né? Você tem saúde na Terra, não tem? Mas será que amanhã você vai estar com saúde? Às vezes não vai estar, né? Você está vivo hoje, mas será que amanhã você vai estar vivo? Quantas pessoas estavam vivas ontem e hoje já não estão mais vivos, né? Mas Deus promete para o homem vida e vida com abundância. E vida eterna, né? Não tem mais fim, né? Vamos aprender a justiça de Deus, o amor de Deus para nós seres humanos. Não vamos ficar naqueles que dizem, Deus não existe, Deus não vai fazer isso, Deus essa é invenção. Não é verdade. Nós vimos aqui a assinatura de Deus. Tudo que Deus determinou na palavra de Deus, escrita há milhares de anos atrás, até hoje se cumpre, né? Porquanto tu és pó, em pó te tornarás, né? Então Deus falou isso para Adão quando? Há milhares de anos atrás, quando Deus tirou Adão do Éden, né? E até hoje se cumpre isso na humanidade. A humanidade não conseguiu mudar essa realidade, mas que o homem mudou o seu meio ambiente, né, todas as coisas em sua volta, né, o homem fez coisas pra caramba, né, coisas assim admiráveis, né, impressionantes da capacidade humana, né, de criar coisas, mas o homem não conseguiu mudar a sua vida, ele é mortal, né, ele vive, mas chega uma hora que ele morre. Né. Então vamos ficar com Deus. Nesse canal, nós estamos nesse canal para aprender nós ficarmos com Deus, com as verdades que vêm de Deus, não as verdades que vêm da religião, que vem da mente humana, que vem da filosofia humana, que vem enfim, das coisas dessa vida humana. Não, vamos ficar com a palavra que vem de Deus. A palavra eterna, que está se cumprindo na sua vida. Né? E que vai se cumprir totalmente ao longo do tempo, conforme Deus determinou. Então, enquanto durar a terra, né, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Assinatura de Deus. Então, desde Adão e Eva, né, e até hoje aqui na Terra, quando Deus tirou o povo de Israel do dilúvio, Deus disse, não vai faltar. Enquanto a terra durar, não vai faltar nem frio, nem calor, nem inverno, nem verão. Nem vai haver plantio e vai haver cega, colheita, né? Ok? Isso não vai cessar. E nós vemos até hoje, bilhões de pessoas vivendo na Terra. Você vê a capacidade de Deus deu ao homem, né? O homem consegue produzir na Terra. Não, antes você, para produzir uma lavoura, você tinha que esperar chegar o tempo certo de plantar, tudo aquilo. Hoje em dia não, com a irrigação, o homem traz água dos rios que Deus criou, né? E o homem criou as máquinas que planta rapidamente, faz a colheita tão rapidamente, consegue alimentar bilhões de pessoas na Terra. Essa ciência, essa tecnologia que existe é permitida por Deus, é Deus que deu capacidade ao homem. Pá. Nós temos que ser sempre gratos a Deus por isso, né? Bilhões de pessoas aqui em São Paulo, nós moramos em São Paulo, aqui na capital, né? Na grande São Paulo. E nós vemos que milhões, quase 20 milhões de pessoas vivem aqui. E não tem ninguém trabalhando na roça, quase ninguém trabalhando na roça. Mas você vai no supermercado, você tem arroz, tem feijão, tem óleo, você tem isso, tem mistura, tem boi, tem carne de galinha, carne de boi, carne de tudo para alimentar a população. Essa dinâmica, né? E é Deus que permite o homem fazer, né? Com a modernidade não falta. Inverno nem verão, nem dia nem noite, não cessarão, né? Palavra de Deus, quando a gente vê isso, é Deus cumprindo a sua palavra, né? E tá aí, ninguém pode impedir que exista inverno e verão. O homem pode mudar coisa pra caramba, mas o homem não consegue mudar, apesar de haver uma. Né, o homem destruiu as matas, poluiu os rios, então deu uma atrapalhada aí. Não. O homem pode atrapalhar, vamos dizer assim, mas não impedir que a vida exista na Terra, né? Mas esta Terra tem fim, né? A terra que nós vivemos tem fim. Vamos finalizar aqui. A terra que nós vivemos, ela tem fim. A terra que nós vivemos, essa terra que nós andamos em cima dela e dela nós comemos, ela não é eterna. Né? Tem religiões que ensinam, a terra não tem fim. Deus não... Quando a Bíblia diz lá que Deus vai destruir, Jesus falou, né? Jesus falou assim, passarão o céu e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Disse Jesus, o Filho de Deus, por quem Deus fala nos últimos tempos, que a terra vão passar, né? A terra, né? Que não vai passar sem se cumprir, sem ser real, sem ser verdadeiro, é a palavra de Deus, a palavra que ele falou. Então, tem gente que fala, não, mas a terra que Jesus fala aí não é a terra literal, é aquele sistema de governo que existia em Israel. As pessoas dão um nó em cima disso daí. Mas, de acordo com a Bíblia, não, esse céu, essa terra aqui, ela não é eterna, ela enquanto durar a terra. Essa terra vai passar
Então, em 2 Pedro 3,12, depois você pode ler, em quem os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, nós aprendemos pela Bíblia que Deus disse na terra não vai mais ser submergida em água, né? Destruída com água, né? Mas vai ser destruída agora com fogo, né? O fim desse mundo aqui vai ser com fogo, né? Deus vai destruir com fogo. O elemento fogo vai destruir o elemento terra e todas as obras que nela existem, né? E nós vemos que a humanidade é tão, às vezes, incrédula em Deus, que os homens hoje, eu vi aí numa reportagem aí que eles estão fazendo um bunker num país da Europa lá, fazendo lá um sotão subterrâneo, né? Uma casa bem grande, né? Um cômodo gigante com 300, 500 metros de profundidade, de tamanho, né? Acho que até 1 quilômetro de comprimento, uma largura, sei lá, de 10 metros, por exemplo, e dentro das rochas, a 400 metros de profundidade. E os países europeus lá, eles estão construindo esse bunker, onde eles vão levar tudo que o homem construiu. Então vai levar tudo que existe na terra. Vai levar cimento de arroz, cimento de feijão, cimento de melancia, cimento de todas as frutas, todos os legumes que existem na terra. Vai levar também o plástico, vai levar o ferro, vai levar o manganês, vai levar a barra de ouro, vai levar as madeiras, vai levar tudo que o homem criou aqui na terra e outras obras literárias, obras, né, dos homens que fizeram esses livros aí, essas histórias literárias aí da ciência, né, do folclore, vai levar coisas que eles entendem que futuramente a Terra, segundo eles entendem, pode ser destruída, né, por causa das bombas atômicas que o homem criou, o homem vai soltar essas bombas atômicas e vai destruir a vida na Terra. Mas eles estão fazendo esse bunker lá embaixo, porque aí lá essas coisas que vão ser colocadas lá dentro, elas vão ficar intactas, né? Porque aqui na Terra o negócio vai acabar, mas lá embaixo elas vão ficar intactas. Então, eles acreditam que existem outros seres inteligentes que podem um dia chegar na Terra e descobrir, né? E achar, olha, já viveu uma civilização aqui, assim, assado, ó, tem um livro dele, blá, blá, blá. É infantilidade, né, do mente humano, né? Porque a Bíblia diz que, segundo Pedro 3,12, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, até o céu que nós vivemos aqui, esse céu que nós vemos, e tudo que compõe o céu aí na Terra, e o segundo céu, vão ser destruídos, né? Vai ser destruído tudo, né? Tudo que é físico, Deus criou. Nesse canal, vamos aprender isso. Nesse canal nós estamos aqui para aprender que Deus é o único ser, a única pessoa que possui a imortalidade. Deus sempre existiu. Deus existe, Deus sempre existirá. Todas as outras coisas, quer sejam espirituais, físicas, qualquer outra matéria que existir no universo aí, os gases, né? Tudo é perecível, tudo pode ser destruído, porque não é eterno, foi Deus que criou. Deus criou, veio a partir da criação, passou a existir, e tem coisas que Deus criou que não acaba, mas, que é o caso dos espíritos, espírito não morre, não é destruído mais. Mas as coisas físicas, as coisas grandes, né? O Sol, o Sol pode ser destruído, o Sol não é espírito, né? A Via Láctea, ela não é espírito, é um sistema de coisas criadas por Deus, rochas, planetas e sóis e estrelas, cometas, né? E outras coisas mais que existem, asteroides, né? Mas são coisas físicas, né? Que estão aí no espaço girando aí, né? Ok? Dentro do poder de Deus, né? Então, mas essas coisas são perecíveis. A Bíblia diz, ó, em que os céus, no plural. Quais são os céus? Os céus onde Deus habita? Não, né? Claro que precisa ser destruído, né? Deus é eterno, né? O terceiro céu, onde Deus habita, onde Deus... o paraíso de Deus vai ser destruído. Não precisa ser destruído. Tem coisas nesse mundo que Deus criou que são inabaláveis, diz na Bíblia. Mas criada por Deus, né? Mas tem coisas nessa vida que Deus criou também que são abaláveis, coisas que podem ser perecer, destruir. Então essas coisas que os homens fazem para guardar aí como se Deus não existisse, essas coisas vão ser tudo destruídas, né? Porque em 2 Pedro 3,10 diz a terra, ó, 2 Pedro 3,10, depois você leia. A terra e os elementos dele se desfarão, e a terra e as obras que há nela se desfarão. Então Deus vai destruir a obra humana na terra, tudo aquilo que o homem fez, essa é a coisa da terra, né? Tudo que o homem criou aqui, né? Os prédios, os arranha-céu, a mansão que o rico mora, o milionário mora, é feita da terra. Apesar de estar lá construído, parece que não vai existir para sempre. E também o barraco, onde mora uma pessoa pobre e humilde, também vai ser destruído, porque o barraco também é feito da terra também, não é? Feito de madeira, disso, daquilo ali, né? Pá. Tudo isso é coisa da obra humana, né? A literatura humana, os livros humanos, é feito de quê? É feito da terra, porque os livros são feitos de papel.
Papel vem da terra. Como a terra vai ser destruída, vai destruir todas as obras que os homens fez, tanto literária como intelectual, como obras físicas, né? Os prédios, os edifícios, as ruas, os navios, os trens, os carros, os aviões, as bombas atômicas, tudo isso vai ser destruído, né? Tudo vai ser destruído, né? Deus vai destruir tudo, diz aqui, tudo vai ser destruído, nela se desfarão tudo, né? Então, quando chegar o juízo final, na eternidade futura, o juízo de Deus vai ser executado nos ares, né? O homem não vai precisar mais estar pisando em cima da terra. Nesse tempo, o homem vai ser. Deus pode fazer isso, né? Se Deus não tinha nada, Deus criou, Deus pode fazer com que os homens fiquem suspensos no ar, né? Até o homem consegue fazer isso, né? O homem ficar suspenso no ar aí, né? Bota um paraquedas aí, você fica lá no ar, para o avião, eles conseguem fazer o avião ficar parado, né? Como funciona, imagina Deus, né? Então, o julgamento de Deus, o julgamento final de Deus das obras humanas, feita com o nosso coração, com a nossa obra, essas obras vão ser julgadas no espaço aí, que Deus vai fazer no futuro, né? Diz que a terra vai fugir da presença de Deus e todas as coisas, né? E os caras dizem, na Bíblia diz que as estrelas cairão da terra, né? E tem gente que não crê, diz, as estrelas aqui que está falando é os anjos, não é a estrela literal. Não, é literal mesmo. Deus vai destruir tudo, né? Um novo céu, uma nova terra vai ser a realidade onde nós, que cremos em Deus e guardamos os mandamentos de Deus, e crer em Deus é guardar os mandamentos de Deus, né? Porque tem gente que diz que crê em Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus. Ele não vai ser salvo por causa disso. E tem pessoas que não creem em Deus, mas guardam os mandamentos de Deus. Essas pessoas vão ser salvas, né? Porque o que vai salvar nós é as nossas obras, nosso fazer a vontade de Deus. Não é só a fé que salva. A fé é um instrumento que nós vamos aprender isso no futuro. Em outros tópicos, a fé é um instrumento que Deus dá ao homem para o homem alcançar a salvação. É uma coisa. Mas o que vai salvar nós é as nossas boas obras que nós praticamos na terra. Uma pessoa justa, bondosa, esse vai viver para sempre. E vamos ver isso agora aqui. Ó. Então, se esta terra em que vivemos e estes céus que conhecemos vão acabar, onde vai habitar para sempre os justos? Conforme Salmos 37, 29. Depois você pode ler na sua Bíblia. Salmos 37, 29. Marcou aí, depois você leia. Lá diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então a promessa de Deus para as pessoas justas desse mundo, né, é que os justos habitarão na terra e habitarão nela para sempre, eternamente, né? Mas nós vemos que nessa terra, os justos vivem na terra eternamente? Não. O justo morre, né? Porque a morte física ela vem tanto para o justo como para os injustos, né? Todos morrem, né? Nós vemos Abel, de acordo com Abel, a Bíblia diz Abel era um homem justo, né? Mas Abel morreu, né? Ele não habitou na terra para sempre, né? Ele viveu um tempo, chegou um tempo que Caim, que era um homem do mal, tirou a vida dele, né? E ele morreu. E assim nós vemos pessoas justas nesse mundo ao longo do nosso tempo aqui, nós vemos pessoas boas, né? Pessoas bacanas, mas que morrem, né? Não vão viver para sempre na terra. Né? Mas diz na Bíblia que Deus tem uma promessa na Bíblia. Está aqui na Bíblia, ó, Salmo 37, 29, versículo 29. Depois você pode ler o capítulo todo, né? Depois você lê, destaca aqui o 37, 29 de Salmos. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Como que eles vão habitar para sempre se a terra aqui então vai ser destruída? Então tem alguma coisa errada, tem uma contradição aqui, né? Que muita gente afirma, a Bíblia tem contradição, porque se diz que Deus vai habitar na terra para sempre, a terra vai ser destruída, então como é que fica aqui? Não. E também em Mateus 13, 43, o Senhor Jesus diz, ó, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então os justos vão resplandecer como o sol. Duradouro, eterno, né? Ok? Vai ser para sempre, né? E onde os justos vão viver eternamente, né? Onde vai viver? E os justos aqui, Deus não está dizendo aqui, e os cristãos justos viverão na terra para sempre. Deus não está dizendo aqui, os judeus justos vão viver na terra para sempre. Deus não está dizendo aqui, os ricos justos vão viver na terra para sempre. Ou que os pobres justos vão viver na terra para sempre. Não, Deus está dizendo que os justos, a pessoa justa, a pessoa correta, a pessoa équia, a pessoa que não pratica o mal, né? Que não prejudica o seu próximo, uma pessoa correta, que faz o bem, né? Para sua esposa, para o seu filho, para os seus maridos, para as suas esposas, para os seus vizinhos, para os seus contemporâneos, né? Para os seus entes
né, que ele nem conhece, seres semelhantes a ele, e ele é uma pessoa que está sempre preocupada em ajudar as pessoas, fazer o bem, nunca tirar o que é dos outros, nunca tomar o que é dos outros, não enganar os outros, ser uma pessoa correta, uma pessoa do bem, essas pessoas justas, não importando a sua religião, não importando a sua condição econômica, não importando a sua condição social, né, a sua condição intelectual, se você é uma pessoa formada na melhor faculdade que tem nesse mundo, se você tem 5 diplomas de PhD nisso, PhD naquilo, se você é uma pessoa que vive no sítio, lá na sua vidinha, lá cuidando das galinhas, dos seus porquinhos, da sua família pequenininha lá que você tem, né, você está vivendo, mas se você é uma pessoa justa, não importando a sua riqueza, os justos habitarão na terra para sempre. Para sempre. Isso é promessa de Deus. E o Deus que promete esse daqui é o Deus que disse: porquanto tu és pó, em pó você vai se tornar. E tudo isso se cumpre. A vida do homem vou limitar a 120 anos. E toda a humanidade hoje tem 120 anos. É o máximo que pode chegar uma vida humana hoje nessa faixa etária de 120 e alguma coisa, ou menos de alguma coisa. E depois Deus limitou mais ainda, que a massa humana morre nessa faixa de idade aqui, ó. 60, 70 anos, até chegar a essa idade aqui, 80 anos você já morreu, né? Tem uns pouquinhos que conseguem sobreviver, né? Uma minoria, né? 80 anos, 90 anos, é a minoria, né? Morre, né? E também aquele que disse: a terra não será mais destruída com água. E até hoje a terra não foi mais destruída com água, né? E não vai ser destruída, porque existe Deus, né? Deus está no controle de tudo, né? E também esse Deus disse que a terra vai um dia ter fim, a terra que nós nela pisamos e andamos em cima dela. Então, se Deus disse que a terra vai ter fim, é porque vai ter fim mesmo. E se Deus disse que a terra então vai acabar e vai ser com fogo, vai ser com fogo mesmo, porque não vai ser mais com água. Deus disse que não mais subjugarei a terra com um dilúvio de águas, né? A vida não será mais terminada com água. Mas tem uma promessa de Deus na Bíblia que os justos herdarão a terra, né, e viverão nela para sempre. Então, que terra o justo vai viver? Aí, segundo Pedro, para terminar esse tópico, ó, segundo Pedro 3,13, depois você pode ler, se possível ler o capítulo todo, ler o livro todo, mas se quiser ser objetivo, né, leia segundo Pedro 3,13. Mas nós, o apóstolo São Pedro diz, né, mas nós, segundo a sua promessa, então Deus tem promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então nós aguardamos. Onde vai habitar os justos que viveram aqui na terra? As pessoas justas, as pessoas do bem, as pessoas que praticaram a justiça de Deus, até mesmo sem conhecer Deus. Que nós sabemos que nesse mundo, existem países nesse mundo onde os regimes políticos proíbem falar em Deus, né? Proíbem ensinar os mandamentos de Deus, proíbem ensinar a palavra de Deus, né? As suas populações são subjugadas, né, a regimes políticos onde você não tem acesso à palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, então é proibido, né? E as pessoas lá vivem lá, né? São países com 20, 30, 100 milhões de pessoas vivendo, até mais, né? Ok? Mas então quer dizer que essas pessoas que não conheceram a Bíblia, não conheceram Deus, não conheceram Cristo, não conheceram a igreja, não conheceram o Evangelho, não foram batizadas, essas pessoas não vão ser salvas? Não! A Bíblia diz que os justos habitarão na terra. Então essas pessoas que vivem nesses países, nesses sistemas de governo que são contra Deus, mesmo assim eles não podem impedir que as pessoas justas que vivem no país deles lá, que pratica o bem, que são um bom marido, é um bom esposo, é um bom filho, é um bom vizinho, é uma pessoa que socorre o necessitado, é uma pessoa que dedica a sua vida a cuidar de uma pessoa doente, né? Você acha que uma pessoa nessa vida que cuida de uma pessoa doente, né? Quantas situações, papai, mamãe, né? Às vezes tem um filho que já nasce com problema de saúde, né? Desde o nascimento, e às vezes a criança vive 20, 30, 50 anos, né? E os pais têm que dedicar suas vidas, deixam de viver a sua vida para cuidar do filho, para poder estar presente na vida desse filho que precisa dele. Quer dizer, ele cometeu uma injustiça com ele, né? Ele tinha direito também de viajar, conhecer tantos lugares, né? E toda aquela história, né? Mas ele, em função de que tinha essa limitação por causa desse filho que depende dele, ele cometeu uma injustiça com ele mesmo, né? Mas Deus vai recompensar esse sofrimento que ele teve para cuidar do filho dele, tem peso de glória, né? Ele é uma pessoa justa, porque ele amou o filho dele doente, né? Quantas pessoas não cuidam de outras pessoas doentes, que não é nem filho, né? Mas tem dó, tem misericórdia, ajuda, socorre, né? Essas pessoas que fazem o bem, que não tiram do seu próximo, com uma pessoa justa, não tira as coisas dos outros. O justo é aquela pessoa que dá o direito do outro e, se possível, até tira do seu direito para dar para o outro. Né? Uma pessoa justa não comete injustiça, né? É uma coisa rara, tem, né? Mas é uma coisa rara, um acidente na história da sua vida, você cometeu uma injustiça.
né? Mas a sua vida é de praticar o bem, de ser uma pessoa justa, né? Então essas pessoas vão ter glória na eternidade, vão ser, Deus vai pegar as pessoas que cuidaram das pessoas doentes nesse mundo, né, e sofreram nesse mundo, e Deus vai pegar eles, vai jogar eles no lago de fogo, como muitas religiões ensinam, só porque você não é cristão, só porque você não foi batizado. Não, Deus está dizendo aqui, ó, Salmo, depois você lê lá, Salmo 37, os justos herdarão a terra, e nelas habitarão para sempre. Então o justo, aqui não está dizendo, e os judeus justos, e os cristãos justos, e os ricos justos, e as pessoas pobres justas. Não, o justo, qualquer pessoa, você pode ser rico, pobre, pode ser judeu, pode ser cristão, não interessa. Se você for uma pessoa justa, os justos habitarão na terra e nela habitarão para sempre. Então logo essa promessa de Deus não vai se cumprir nessa terra que nós conhecemos, nessa terra física. Essa terra física aqui que nós vivemos, esse planeta Terra que nós estamos vivendo aqui na Terra, onde Deus criou Adão e Eva, nossos pais, ele não é eterno, né? Ele não é para sempre, enquanto durar essa terra, esse sistema de coisas aqui. Segundo Pedro, mas nós, 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, na eternidade futura, Deus vai levar o povo justo de Deus que viveu na terra, Deus vai levar de todas as nações, de todos os povos do mundo, de todos os tempos que viveu na Terra, desde Adão até o último que viveu no milênio, aí, né, no nosso tempo, e no futuro, até Deus concluir a sua obra, todos os justos vão habitar no novo céu e nova terra. Vai ser um mundo espiritual eterno, né, onde nós lá vamos ter vida, e não é vida qualquer vida, é vida com abundância, vida com glória, né, e é para sempre, né, que nessa vida, às vezes, você tem abundância das coisas, nessa vida humana, não tem? Você tem abundância, você tem, né? Vamos pegar um exemplo prático, nós temos a guerra da Ucrânia aí agora, um exemplo, citando esse como exemplo, né? Lá, antes de haver a guerra aí há 4 anos atrás, tinha gente vivendo lá na maior tranquilidade, né? Com o sítio dele, produzindo, um belo de cima de uma casa, os filhos brincando, todo mundo na escola, né? Outros morando nas cidades, nos seus trabalhos, nas suas indústrias, né? Tranquilo. Mas de repente veio uma guerra, cadê eles? Muitos morreram, né? Outros tiveram que abandonar, fugir, migrar para outros países, ser peregrino em outros países. Então a riqueza desse mundo ela é temporal, ela não é segura, ela não é eterna. Né? Você não sabe quando vai acabar. Né? Mas, na palavra de Deus, mostra que os justos habitarão na terra e viverão para sempre. E viverão o quê? Num mundo onde diz Jesus, vim para que tenham vida. E vida em abundância. Lá não vai faltar nada e vai ser perene para sempre. Dou graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos juntos, estudando a palavra de Deus, que Deus ilumine nosso coração, que possamos permanecer compreendendo cada dia melhor o ensinamento de Deus, né, para nós libertarmos das falsas ensinamentos que existem no mundo, né, de que nós possamos, na próxima gravação, né, nós estarmos com vida, saúde, com desejo no nosso coração de continuar ouvindo, para que nós aprendamos mais e mais e possamos ser essas pessoas felizes, né, que vão viver na eternidade com Deus. Graças a Deus, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.